Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos ao podcast Homem que é Homem da ADC Gênero. Esta é uma série de podcasts que vamos passar a trazer a partir de hoje. Vão nos permitir muita reflexão, mas também aprofundamento de conhecimento, que é algo que precisamos para desenvolvermos as nossas capacidades, seja em termos do que podemos fazer, como é que podemos fazer, quando é que podemos fazer, sobretudo para as áreas muito cruciais da nossa vida, as questões de gênero e masculinidade, que na verdade este é o tema para a conversa de hoje. Conto para tal com Eugênio Braz, que ele é o diretor executivo e cofundador da ADC Gênero. Depois temos aqui uma especialista muito forte na área de educação em sexualidade abrangente, a Dione Perth Mungwambi. Portanto, são estas três pessoas que vamos conversar e também espero que acompanhe durante os 30 minutos e percebermos um pouco mais sobre a questão de gênero. Aliás, a partida já sabemos que há vários entendimentos sobre o gênero. Às vezes, em brincadeira, a gente diz assim, se você vai a 10 pessoas diferentes, né, pergunta o que é gênero, vai ter 10 respostas diferentes. Mas como é que nós podemos, por exemplo, na sua opinião, Dione, conceitualizar as pessoas em relação a este aspecto? O que é gênero? Bom, gênero. Não, gênero é a verdade, é sério, é verdade. Temos vários entendimentos do que é gênero. Depende de região, global também. Eu, personalmente, gênero, eu nem gosto muito de trazer como uma definição. Exatamente, como uma definição como tal. Porque eu acho, até talvez um dos problemas que temos na nossa sociedade, nós ligamos esse papel, essa pessoa, este gênero que tem que comportar a ti, tem que fazer assim, tem que... E não só, quer dizer, já está muito ligado, sobretudo, quando a pessoa nasce, dissemos assim, na nossa gramática portuguesa, né? A questão de gênero masculino, gênero feminino. E que, no fundo, aqui nós estamos a tratar disso, né? Lembro-me, Eugênio, quando estamos nas formações ou nas nossas sessões, pedimos que as pessoas tirem, digamos, a fotografia ou caracterizem indivíduos de sexo masculino ou indivíduos de sexo feminino. Aliás, depois criamos aquelas caixas, a caixa de homem, caixa da mulher. a caixa da mulher, que tem sido muito interessante o que surge daí, não é? Não, exatamente. Essa componente, como a Dione falava, de facto, o conceito de gênero tem um conceito que pode vir da academia, né, por exemplo, mas tem, sobretudo, aquele conceito que é decorrente das culturas e da socialização das pessoas, porque é verdade que no nosso contexto moçambicano, quando vamos às nossas formações e às comunidades, nós temos a questão do conceito de gênero masculino e gênero feminino. Mas, na verdade, as identidades de gênero, não é? Porque o gênero está vinculado com as identidades individuais das pessoas. E os papéis, que estão atribuídos papéis também e comportamentos, e quer dizer que ele vai também atribuir questões de direitos e obrigações. Não é? Então, essa componente de gênero é uma construção social, não é? E que, por isso mesmo, que culturalmente, quando nós aqui em Moçambique só falamos de gênero masculino e feminino, em outros lugares nós temos outras identidades de gênero. Aliás, justamente porque no nosso contexto olhamos para gênero de forma binária. Binária, né? exato. E que por não exemplo, já sabemos que até em termos de identidades sexuais temos mais de 50 no mundo. E essas 50 pode ser que até existam aqui, não é? no nosso pode contexto, existir, sim. Mas podem estar escondidos também porque a cultura não permite a afirmação. Exato. Então, olhando para estes aspectos todos, vamos perceber que Moçambique temos um contexto multicultural, não é? Um mosaico cultural. Sim. E depois também temos uma questão aqui, que é que quando falamos destes papéis, dessas expectativas que a sociedade tem em relação ao indivíduo de sexo, ou aos homens e às mulheres, ou indivíduo de sexo masculino e feminino, é variável. Não vamos encontrar as mesmas expectativas em Maputo, né? Mesmo vamos encontrar em Nampula. Mesmo casa por casa.
Exato. Sim, Mesmo caso por caso, as exatamente. expectativas são diferentes. O comportamento, entre aspas, do mulher versus o homem é diferente. Então, e isso deveria ser uma boa exemplo. Só do facto que dentro de Maputo, dentro, casa por casa, existem diferentes tipos de comportamentos baseados no género. Principalmente aqui numa questão de Mostra- uma metrópole, né? Mostra Exato. como este palavra de género e as responsabilidades que estão ligadas com o género não deveria ser uma coisa fixo, Fixa, sim. porque varia. Varia. É Varia. heterogêneo. Há uma diversidade quase que infindável. E é interessante que, à medida que as sociedades vão misturando, interagindo cada vez mais, os do sul misturam com os do norte com o sul, e assim. E mesmo a nível de religião, e mesmo a nível né? de religião, Muçulmano etc. casa com cristão. Quer dizer, no meu caso, neste caso, né? Exato. Eu venho de uma família cristã, mas depois Casaste com uma, exatamente de uma família islâmica. islâmica. Mas também é não só mistura de religião e cultura, também é oportunidade econômico. Sim, né? também tem. Exato. Muito das mudanças dentro do género, as responsabilidades das mulheres, as responsabilidades dos homens mudaram por causa da necessidade, por causa das situações econômicas das pessoas. Sim. Quando duas pessoas têm que trabalhar dentro da casa, não faz muito sentido a dizer que a mulher só tem que fazer isso. Fica na esfera doméstica. Sim, não faz muito sentido. Só a mulher deve cuidar da criança, só a Exatamente, mulher deve cozinhar, exatamente. etc. Aliás, é Então, o que com temos esse- estado a encontrar muitas das vezes, apesar de que há aquelas pessoas que dizem assim que eu não posso contrariar a minha cultura, a minha tradição, a coisa tem estado, ou nasci, aprendi isto, então Mas qual se eu é? fizer diferente disto, estaria a atrair, digamos, aquilo que é, Que é uma a minha falácia, cultura. na verdade. Nós sabemos que isso é uma justificativa, é um pretexto, né, para justificar algo que não procede. Porque as culturas, nós percebemos, tanto culturas quanto identidades, elas são dinâmicas. Exato. Os valores também. O que vai resultar nos próprios comportamentos e atitudes e até práticas tradicionais. Todas elas são dinâmicas. Nós não fazemos, por exemplo, lobolo como se fazia há 50 anos atrás. Nós não casamos como casava-se há 50 ou 100 anos atrás. Nós, as mulheres, por exemplo, há 50 anos atrás, estavam extremamente reduzidas à esfera doméstica ou da machamba. Mas hoje nós temos mulheres na liderança. Né? Desde a liderança política, Está no espaço público, no espaço né? público, no comércio, na indústria, já temos mulheres também ativamente. Então, isso para mostrar que as sociedades são dinâmicas. Exato. Por isso, nós não podemos vir com a justificativa de que essa é a nossa cultura e não podemos mudar, vamos ser assim, juro, palavra de hora, sinceramente, vou morrer assim. Mas também Exatamente. acho que isso também vai um pouco por conta de que pouco conversamos sobre estas questões. Né? Nós pouco falamos sobre quem somos nós. Né? Pouco falamos sobre estas questões do que é ser homem, no final de contas, o que é ser uma mulher. Né? E às vezes tem uma tendência até de não diferenciar o sexo do gênero. Né? É que, bom, a mulher, você tem sexo feminino, então tem atributos físicos, né? Em termos de fisionomia, femininos, e então o seu lugar é ali. Né? Na E esfera já ouvi, doméstica. exatamente, já ouvi várias vezes que, bom, quem manda aqui sou eu, porque eu é que sou o homem da casa. Mas isso também tem custos. Yeah. Altos custos. Altos custos. Muitos. Por quê? Porque traz uma demanda muito forte sobre o indivíduo, neste caso o dito homem, que diz que é o homem da casa. Ele sofre estresse, tensão, a expectativa sobre ele é muito alta, não consegue aquilo que nós devemos estar satisfazer aquelas expectativas que a sociedade e a família dele, inclusive, tem. Por quê? Ele não determina os fatores lá fora, na esfera do trabalho, no comércio, na política, todas as dinâmicas da economia do próprio país, que oscilam. Um dia ele pode estar a trabalhar, o outro dia não estar a trabalhar, por exemplo. Pode perder o emprego por algumas razões. Pode estar doente, por exemplo. Então, ele, ao colocar sobre si a responsabilidade Toda de ser ela exclusivamente sobre ele, e alguns homens até privam as esposas e as parceiras de trabalharem. Diz que eu vou prover e você fica aqui dentro de casa. E nem consegue E não prover consegue prover. devidamente. E né? depois, em cima disso, tem estes
pode ter preconceitos sobre os homens que não podem conversar sobre o que está a passar, não pode ir para a terapia, não pode, quando vai para passear com os homens, não vamos falar sobre os nossos sentimentos, sobre o que está a dificultar. Então, assim, os homens ficam com tanta coisa acumulado, sem uma maneira de expressar e de passar. E veja assim, só, a Global Health tira relatórios anuais sobre o estado, questões de causas de morte, não é? Seja para homens e para mulheres. Por exemplo, o último relatório que li é que das 10 principais causas de morte no mundo, nós os homens lideramos em 9. Percebe? E temos o que no topo? Olhando para o que estávamos a falar e de fato conecta-se muito bem. O que temos no topo é suicídio. Exatamente. Nós os homens suicidamos mais em comparação com as mulheres. Depois, em segundo lugar, temos o AVC. Né? O homem contrai mais AVC em comparação com as mulheres. Depois vem as drogas, o alcoolismo. Né? Depois, claro, na quinta posição temos a questão dos acidentes de viação, que também é um problema de saúde pública. Mas tudo isto é um pouco olhando para esta forma como de fato somos socializados. Essa ideia de que você tem que ser forte, você tem que ser tudo, você tem que ser o macho man, né? Tem que ser bem sucedido. Tem que ser bem sucedido. Estamos numa realidade que não nos permite, muitas das vezes, ser aquilo que se espera pela sociedade. Exato. E nós vimos que Moçambique está com as taxas de suicídio mais altas do continente africano. E testemunhamos nos últimos meses agora vários casos de suicídio entre jovens até. Sexo masculino. Sexo masculino, exatamente. Tem que lembrar, sempre sublinhar isso, que a maior parte deles que se cometeram suicídio foram os homens. E eles cometem suicídio por causas que muitos de nós consideramos até que fúteis, mas que a pressão social que é exercida sobre eles, pelo fato de perderem a voltar das somas, como nós vimos 2 casos particulares na cidade da Beira. Ou Sofala. Né? Sofala, província de Sofala. Depois de perderem dinheiro naquela plataforma Aviator, naqueles jogos. Sim. Então, eles tiram a própria vida, por exemplo. Né? Então, o outro que viu que a esposa, aparentemente ou alegadamente, teria traído, também retirou a vida aqui no sul de Moçambique. Então, eu creio que esse assunto é um assunto que nós temos que discutir e conversar, porque temos que esclarecer muitos aspectos que, na verdade, se esclarecidos, podem ajudar a baixarmos esses índices. Não podemos aceitar que Moçambique continue a ser um líder em termos de... Quer dizer, que nós temos que liderar outras coisas positivas. Coisas positivas, não outras. Coisas positivas, não suicídios. Não faz bem, não é bom para todos. Não que queiramos que os outros continuem a matar-se, mas nós, moçambicanos, temos que perceber o seguinte: a pressão que os homens recebem ou que sofrem por causa da socialização, a educação que nós temos, que temos que ser os provedores, não chorar, temos que ser os bem-sucedidos, mais fortes, que têm sempre dinheiro, pagar, não beber bem, ter muitas parceiras e por aí vai. Isso só traz sobre nós muita pressão e, de fato, leva-nos a casos de AVC ou do próprio suicídio e práticas de risco, né, na nossa relação. E tudo isso só prejudica os próprios homens, e aí os custos são altos. E as pessoas próximas. Isso eu queria dizer, vai prejudicar os homens, mas também temos que olhar para o impacto com a mulher, o impacto com a família, o que está a acontecer com as nossas famílias quando os homens estão fora a beber, quando os homens a morrer, estão a deixar as famílias sem pai, ou sem o provedor, neste caso. Então, o impacto, esta pressão que os homens têm, que estão a sentir por causa da sociedade, realmente, e por causa chama-se o quê? Influências de sociedade. Não é só eles que estão a sofrer. As mulheres, as famílias, as crianças estão a sofrer por causa disso. Mesmo quando olhamos para as situações de violência doméstica, também está a ver dos homens zangados, irritados, frustrados, que não têm alguma forma de expressar o que está a passar com eles, além de bater a mulher, ou acham que a única maneira para mostrar que eu sou homem é para
bater a na mulher. Yeah. Então, o impacto com os homens é sério, é grave, mas também o impacto com as famílias, as mulheres, as crianças também está muito mal. Eu iria acrescentar outra coisa. Imagine um homem que saiu de casa depois de bater a sua esposa e vai trabalhar. Lá no trabalho, os colegas, os utentes que vão buscar os serviços no setor onde ele trabalha, também sofrem porque ele está nervoso. Ele chega até na própria esfera de trabalho. É uma pessoa que chega lá, provavelmente, e também tem um impacto sobre o seu próprio desempenho. Transporta os seus problemas. Então, por isso que nós tivemos alguns casos de reportagens de alguns colegas em algumas instituições que ficaram surpresas como é que o colega cometeu suicídio. Percebeu? Como é que o colega cometeu suicídio. E como em muitas instituições não existe o serviço para atendimento na questão do bem-estar dos próprios trabalhadores a nível psicológico, também os colegas, a direção, o patronato, pensa que os colaboradores, os funcionários estão bem. Aliás, é aquela coisa, né? Quando pergunta, estamos a entrar, como é que está? Não, estou bem, obrigado, né? Mas sabemos que temos muita coisa que carregamos e nós estamos bem. Acabou de lutar com a esposa parceira lá em casa. E não só, quer dizer, o índice de violência é bastante preocupante. Costumo dizer, eu quando estava a viver em Nacala, eu dizia que estava relativamente relaxado nas manhãs. Também não há tanto fluxo de trânsito como aqui. Agora, estando em Maputo, veja só, 5 horas da manhã, as pessoas já estão a discutir na estrada. Estão a insultar as pessoas na estrada. Mas qual a razão da gente insultar? Quer dizer, não temos outras formas da gente resolver os problemas. E isso também remete à questão do diálogo. Porque uma das coisas que falta se diz aqui, quando estamos perante uma desavença, um desacordo, um desentendimento, é que recomenda-se o diálogo. Né? Mas será que sabemos dialogar? Diálogo. Saber diálogo. É isso, exatamente. Porque diálogo existe há vários componentes. Tem que perceber, tem que ouvir, tem que receber a informação, tem que não ficar defensivo quando recebe a informação, tem que conseguir expressar também, e expressar significa também os seus sentimentos, como estás a sentir sobre uma situação. E estes elementos, as pessoas, os homens particularmente, não estão a receber o apoio necessário para saber utilizar ou fazer estes tipos de diálogos, fazer este tipo de trabalho. Não temos essas habilidades. Então, e começa quando estão a crescer as crianças, né? Quando você é homem, eu sempre falei isso com o meu marido quando olhamos quando eu estou a voltar de alguns trabalhos, eu volto a dizer que, sabes, quando estou a fazer trabalho no campo, eu sempre vejo que os meninos deixam andar, vão sozinhos a caminhar na comunidade, ninguém está a preocupar, eles só vão, voltam para casa quando querem, ninguém está a perguntar nada. Então, eles não têm esta prática de receber uma pergunta, responder, saber como você está, o que aconteceu. Temos aqui uma comunicação simplesmente numa linha, né, top-down, e não pode ser down-top, né, na sua perspectiva. Né? E, quer dizer, não conseguimos estabelecer, perceber que estou a falar com uma outra pessoa, né, uma pessoa como eu. Se calhar precisamos de escolas de diálogo. Na verdade é que socialmente, pela cultura, e não só entre nós, isso em muitos lugares, pela cultura há uma fraqueza, uma ausência de uma formação das crianças por parte dos pais. Porque para os pais poderem ensinar as crianças a comunicar e a dialogar, os pais também têm que exercitar e praticar o diálogo. Então, para poderem passar e transmitir os modelos, o que é que nós temos que é comum? As crianças não podem ficar onde estão os mais velhos. As crianças não podem entrar nos assuntos dos mais velhos. E quando há assuntos que são tabus, que as crianças gostariam de saber de que se trata, ou fazer perguntas para ter respostas, e essas respostas eles não têm porque isso é assunto do mais velho. Ou então o pai e a mãe não sabem comunicar aqueles conteúdos de forma a poder dialogar e satisfazer as curiosidades. E nesse momento aproveitar, ensinar e transmitir valores positivos para as próprias crianças. Consequentemente, as crianças vão aprender a dialogar, entre aspas, com os amigos lá fora. Qual é a forma de diálogo lá fora? É da violência, é do que pode mais, é daquele que... As fontes que elas têm
de conhecimento, de conhecimento a informação. partir, e hoje em dia a partir das redes sociais. Exato. Então, e depois há muita farsa. Eles informam coisas para poder aparecer, ser melhor do que o Exato. amigo. Então, não sei o quê. Mas os valores que estamos a falar, porque é uma coisa de falar sobre aspectos técnicos, Sim. entre aspas, para as crianças. Mas são aqueles diálogos sobre os seus sentimentos. Não, mas também que estão a exatamente. fazer. Não, falando É, nisso, é isso, dentro de casa. tive duas situações dentro de casa. em menos de 3 meses, digamos. Em dezembro, a minha filha Sol, agora tinha 10 anos, em dezembro do ano passado, ela teve a menar, primeira menstruação. E eu estava com a mãe, estávamos no quarto, então ela veio à nossa casa de banho e de repente grita da casa de banho: pai, é normal sair sangue, não é? Então, mas eu vinha conversando, nós conversamos com ela sobre a menstruação, acho que desde os 8 anos, não é? Mas quando aconteceu, para ela foi, né? Claro, claro. Ficou, Marca. exato. E no entanto, com aquele susto, eu percebi que ela estava assustada. O que eu fiz? Parabéns, filha! Muitos parabéns, é a menstruação e tal. E ela relaxou, né? Sim. Claro que depois a mãe estava perto também e depois Deu assistência voltaram à casa de devida. banho, deu assistência devida. E agora, algumas semanas atrás, aconteceu uma outra coisa interessante. O meu filho Ian tem 12 anos. O Ian diz: pai, tenho um assunto aqui para trazer para ti. Só que se achar que não podemos falar agora, vamos esperar eu crescer para isso. Mas o que foi, filho? Fala. Diz que, bem, como é que eu vou diferenciar que... Porque onde sai o esperma é o mesmo canal que sai xixi. Como é que eu vou diferenciar que agora vai sair esperma ou vai sair xixi? Né? E foi interessante, né? Eu tive que explicar isso. Mas depois, lá para mim, eu imagino, como é que as crianças que não conversam com os pais vão ter um entendimento sobre esses assuntos? Não se estabelece esse diálogo. E isso é importante da ESA, né? Da Educação Exato. e Sexualidade Abrangente, para ter essas Sim. conversas. Sim. Mas também podemos dizer que promovemos para os pais ter essas conversas da ESA em casa, sim. Mas é importante também os pais são informados sobre a informação, os conteúdos. Porque às vezes, mesmo que atrás querem fazer uma coisa boa, mas não têm a informação. Isso está. Eles também podem não criar um dano pior, porque a informação que está a dar à criança não é mais adequada. Exato, não é mais adequada e não é correto também. Pode ser que está dando informação errada que está baseada nas crenças ou aliás, coisa. encontramos isso a nível do próprio Ministério da Educação, não é? que já adotou o ESA, a Educação e Sexualidade Abrangente, há mais de 20 anos. Sim, não é? Mas até hoje temos professores que têm dificuldades em trazer esta questão para a sala de aula, justamente porque carregam consigo também os seus tabus. E a má compreensão os tabus. E a má compreensão do propósito da ESA, que é a Educação e Sexualidade Abrangente. É por isso mesmo que é necessário termos os conteúdos bem claros, não é? Para que possamos transmiti-los de forma clara. Porque tudo nós aprendemos em algum lugar. Então, há várias escolas. Há várias escolas, várias fontes de conhecimento. Podemos aprender na rua, podemos aprender em casa, na escola, na mídia, nas redes sociais, na igreja, etc, etc. Então, nós lidamos com pessoas de várias origens, com várias formações, várias educações e tudo mais. Então, nessa questão, por exemplo, das masculinidades, das feminilidades, não é? Que nós queremos promover masculinidades positivas e não tóxicas e feminilidades também positivas, porque existem feminilidades tóxicas também, que colocam a mulher como aquela que deve ser, né, subalterna, que deve ficar sem ter paciência, qualquer coisa que seja, satisfazer sempre o besteira, ela tem que exatamente. Ter paciência, né? Então, essa questão da comunicação, de facto, entra para todos esses componentes, desde aquilo que eu comecei a falar, a questão de gênero, a questão das práticas, não é? Dos valores em casa, e nessa componente de ESA, que é um aspecto que ainda é muito pouco conhecido no país, até diria mesmo no mundo, né? Mas que vai garantir uma qualidade de vida melhor para todos, para as crianças, adolescentes e jovens e os próprios adultos. Termos uma vida muito mais saudável, exercer a nossa cidadania e preservar os nossos direitos.
porque vai atribuir a Diona aqui, que é expert nessa área, Exato. a DESA, pode falar melhor com maior propriedade, mas vai dar aos adolescentes e jovens habilidades para a vida. Exato. Sim, Eu sugiro que a gente, numa das próximas edições, Sim. a gente converse muito profundamente Sim. sobre esta questão do ESA, da educação e sexualidade abrangente, porque percebemos que há vários entendimentos e alguns desses entendimentos, inclusive, vão prejudicar aquilo Sim. que são os objetivos deste ESA, não é? Então, acho que podemos abrir e fechar parênteses, podemos fechar parênteses agora, por forma que a gente crie um tema. Sim, seria bom. Numa das próximas edições desta série, Homem que é Homem desse Gênero, para a gente esclarecer com muita profundidade não é? Sim. esta questão. ESA. E voltando um pouco nesta ideia do gênero, né? Estamos aqui a falar do gênero, Claro. no final. E depois falamos também muito um pouco, encostamos um pouco a ideia dos homens, né? Os comportamentos, as atitudes e tal, o que mostra necessariamente que é importante trazer os homens, porque os homens são muitas das vezes excluídos quando estamos a falar de questões de gênero. Exatamente. Não é? Exatamente. Muitas das vezes, quando nós temos conversas, para ser sincero, dentro da casa, dentro de grupos sociais, As instituições. Sim. os homens são esquecidos. Eu acho que uma das grandes falhas que fizemos, talvez nos últimos anos, é falar de gênero e excluir os homens. Fazer empoderamento das mulheres, que é muito importante, mas esquecer, para ser uma mulher, para ter uma mulher empoderada, Sim. também tem que ter Precisa um ter homem empoderado. Emancipado. Sim, então temos que garantir que quando estamos a promover gênero com as mulheres, os homens também estão ao lado. Exato. Não podemos São parte dizer, do são problema. parte do problema. Também. Estão parceiros, estão parte do problema, mas estão parte da solução. Sim. E quando fazemos programas sobre gênero, não significa que estamos a fazer programas de gênero e estamos a fazer programas para as mulheres. Estamos a fazer programas de promoção de gênero que devem incluir os homens dentro da conversa. Claro que isto reconhecemos que é por razões históricas, não é? E como é que entra esta componente. Aliás, quem traz esta agenda, inclusivamente, são as mulheres, mas também foram as mulheres que trouxeram essa agenda de que não, é importante trazer o homem também neste processo. Sim. Portanto, perceberam mais tarde. Então, é um fator histórico que importante neste momento é que já conseguimos perceber isso, mas não todos ainda. Mas, se calhar temos que começar a criar esse entendimento a todos os níveis. Exatamente. Em todo lugar por onde andamos. E esta ideia, que fala-se muito de espaços seguros. Né? As pessoas perguntam, mas o que é isso de espaço seguro? Será que não temos espaços seguros? Então, como é que a gente, digamos, explica isto com 500? Né? Como é que a gente... Bom, os espaços seguros são os espaços livres de qualquer julgamento de condenação baseado em preconceitos e estereótipos. Os espaços seguros podem se criar desde a esfera doméstica até a esfera pública, mas são lugares em que as pessoas podem ter uma conversa transparente, onde vão expressar suas inquietações, seus valores, suas opiniões, suas experiências, sem ter o medo ou temor de serem julgadas, ou acusadas, ou rotuladas e até, em alguns casos, estigmatizadas a partir disso. Então, e todos ali perceberem que o que foi conversado naquele espaço permanece ali. Então, de maneira que as pessoas possam ser ajudadas. O objetivo não é simplesmente eu exteriorizar a minha experiência e minhas também ter apoio, né? Mas também ter um apoio, uma ajuda, aprender com as experiências dos outros que estão ali e ser a semelhança do que temos, por exemplo, com os Alcoólicos Anônimos. Exatamente. E é um programa muito bem sucedido. Né? Então, precisamos pensar nisso também como um todo, né? Sobretudo para essas questões de gênero. Né? Trocar e podermos abordar todos aqueles problemas que nós temos, nós como homens, né?
quais são as nossas dificuldades, nossos problemas. Estamos a morrer mais. Dizemos para os homens, estamos a morrer. Vamos lá combinar. Este assunto aqui não pode continuar mais assim. Temos que dar um basta, porque ser homem a qualquer custo tem custos. Os custos são elevados. São elevados. E muitas das vezes não temos nem ideia da fatura que nós pagamos. Exatamente. Que carregamos. A fatura é alta. Quero pagar a conta sempre. Quem paga a conta? Aqui falando dos aspectos sociais, até econômicos, ambientais, não é, de saúde, etc. Há muita coisa que a gente, de facto, acaba criando desequilíbrios, não é, desnecessários. Exato. Porque acrescido a isso, temos mais homens nas prisões, mais homens que cometem acidentes de viação, mais homens que se suicidam. Quer dizer que é uma série de problemas que nós temos que, de facto, conversar. E eu creio que essas sessões de espaços seguros também é importante. Portanto, vamos criar, né, espaços seguros para homens, para mulheres na nossa sociedade, onde possamos dialogar, onde possamos ouvirmos e conversar. O outro, conversarmos, apoiarmos mutuamente e a gente buscar soluções para os problemas que vivemos no nosso dia a dia. Bom, este é o final do nosso podcast Homem que é Homem desse gênero, mas prometemos naturalmente voltar muito para breve. E acompanhe-nos aqui nas plataformas da A desse gênero. Até lá.